Imagine acordar e descobrir que uma tecnologia que muitos consideravam morta pode voltar para desafiar uma indústria que movimenta trilhões de dólares. Parece roteiro de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu quando a Mazda revelou sua nova geração de motor rotativo. Em poucos minutos, fãs de carros, engenheiros e especialistas do mundo inteiro começaram a fazer a mesma pergunta. Será que esse motor pode realmente mudar o futuro e colocar em risco o domínio dos carros elétricos? A resposta é muito mais surpreendente do que parece. Durante anos, quase todas as grandes montadoras seguiram a mesma direção. O futuro parecia definido. Carros totalmente elétricos, baterias cada vez maiores e motores a combustão ficando para trás. Muitas empresas anunciaram datas para abandonar os motores tradicionais. Parecia que não havia mais espaço para tecnologias antigas. Mas a Mazda resolveu seguir um caminho diferente. Enquanto outras fabricantes concentravam bilhões de dólares apenas em veículos elétricos, a empresa japonesa continuou pesquisando uma tecnologia que muitos acreditavam estar esquecida: o lendário motor rotativo. E não estamos falando de uma simples atualização. A Mazda afirma que a nova geração desse motor recebeu melhorias importantes em eficiência, emissões e confiabilidade. O objetivo não é apenas trazer de volta um ícone da engenharia, mas mostrar que ainda existem outras maneiras de construir os carros do futuro. Isso fez muita gente levantar uma questão que parecia impossível há poucos anos: e se o mercado automotivo não tiver apenas um vencedor? Será que baterias gigantes são realmente a única solução? Ou existe espaço para tecnologias diferentes trabalhando juntas? É exatamente aí que esta história fica ainda mais interessante. Porque, quando olhamos para os números, percebemos que os carros elétricos ainda enfrentam desafios importantes, como tempo de recarga, custo das baterias, infraestrutura de carregamento em muitas regiões. Ao mesmo tempo, um motor compacto e leve pode oferecer vantagens em determinadas aplicações, especialmente quando combinado com sistemas híbridos. Agora queremos saber sua opinião. Se você fosse comprar um carro hoje, escolheria um modelo totalmente elétrico ou daria uma chance a uma nova geração de motores rotativos? Escreva sua resposta nos comentários. Ela pode ser bem diferente da maioria. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Esse motor não nasceu ontem. Na verdade, ele carrega uma história cheia de sucessos, fracassos e decisões arriscadas. Entender por que ele desapareceu é justamente o que explica por que sua possível volta está chamando tanta atenção no mundo inteiro. Para entender por que o anúncio da Mazda chamou tanta atenção, primeiro precisamos voltar no tempo. Durante décadas, quase todos os carros do mundo usaram motores com pistões. Eles funcionam com peças que sobem e descem milhares de vezes por minuto para gerar energia. É um sistema eficiente, mas também cheio de partes móveis que criam atrito, calor e desgaste. O motor rotativo segue uma ideia completamente diferente. Em vez de pistões indo para cima e para baixo, ele usa um rotor em formato parecido com um triângulo de cantos arredondados. Esse rotor gira continuamente dentro de uma câmara especial, realizando as 4 etapas do motor: admissão, compressão, combustão e escape, em um único movimento suave. O resultado é impressionante. Com menos peças móveis, o motor consegue ser muito menor e mais leve do que um motor convencional de potência semelhante. Além disso, ele entrega potência de forma contínua, sem tantas vibrações, proporcionando uma condução extremamente suave. Foi exatamente essa característica que transformou a Mazda em uma marca diferente de todas as outras. Enquanto quase todas as montadoras desistiram dessa tecnologia, a Mazda apostou nela por décadas. Modelos como o RX-7, mais tarde, o RX-8 se tornaram verdadeiras lendas entre os apaixonados por carros. Seu desempenho, o som único do motor e a capacidade de atingir rotações muito altas conquistaram fãs no mundo inteiro. Mas havia um problema. Na verdade, vários. Os motores rotativos consumiam mais combustível do que os motores tradicionais. Também tinham dificuldades para atender às normas de emissões, que ficaram cada vez mais rígidas. Além disso, exigiam manutenção cuidadosa e, em alguns casos, apresentavam desgaste prematuro de componentes internos. Com o passar dos anos, esses desafios ficaram difíceis de ignorar. Enquanto a concorrência evoluía, os motores convencionais,
Depois, investia pesado nos carros elétricos, o motor rotativo foi sendo deixado de lado. Muitos acreditavam que ele jamais voltaria. Parecia o fim de uma das ideias mais ousadas da engenharia automotiva. Só que a Mazda nunca abandonou completamente esse projeto. Mesmo longe dos holofotes, seus engenheiros continuaram pesquisando maneiras de corrigir justamente os pontos que fizeram essa tecnologia perder espaço. Eles trabalharam em novos materiais, sistemas de vedação mais resistentes, melhorias na eficiência da combustão e formas de reduzir o consumo e as emissões. E foi aí que começou a verdadeira reviravolta. Porque a Mazda não pretende simplesmente repetir o passado. Ela quer usar toda essa experiência para criar uma versão muito mais moderna do motor rotativo, adaptada às exigências do século XXI. A grande pergunta é: será que essas melhorias são suficientes para transformar uma tecnologia considerada ultrapassada em uma das maiores surpresas da indústria automotiva? Na próxima parte, vamos descobrir exatamente quais são essas mudanças e por que tantos especialistas acreditam que o novo motor rotativo pode ser muito diferente de tudo o que vimos até hoje. É aqui que a história fica ainda mais interessante. Quando muitas pessoas ouviram falar do novo motor rotativo, imaginaram que a Mazda estava trazendo de volta exatamente o mesmo projeto do passado. Mas essa não é a realidade. Os engenheiros passaram anos redesenhando praticamente todos os aspectos importantes dessa tecnologia. O objetivo nunca foi competir diretamente com os antigos motores a gasolina. A ideia era criar um sistema capaz de atender às exigências dos carros modernos, onde eficiência, emissões e economia são tão importantes quanto desempenho. Uma das maiores mudanças está na forma como o motor pode ser utilizado. Em vez de mover as rodas o tempo todo, como acontecia nos antigos RX-7 e RX-8, o motor rotativo pode funcionar como um ** gerador de energia ** em veículos eletrificados. Nesse tipo de sistema, conhecido como ** extensor de autonomia ***, o motor trabalha em uma faixa de rotação ideal para gerar eletricidade e recarregar a bateria quando necessário. Isso traz uma vantagem importante. Como ele opera em condições muito mais estáveis, vários dos problemas que afetavam os motores rotativos do passado podem ser reduzidos. O consumo de combustível tende a ser mais controlado, as emissões podem diminuir e o desgaste também pode ser menor. Além disso, o tamanho compacto continua sendo um dos seus maiores trunfos. Um motor rotativo ocupa muito menos espaço do que muitos motores convencionais. Isso dá mais liberdade aos engenheiros para projetar o interior do veículo, distribuir melhor o peso e até aumentar o espaço para passageiros ou bagagens. Mas a Mazda não parou por aí. A empresa também investiu em novos materiais para melhorar a vedação interna do rotor, uma das maiores dificuldades das gerações anteriores. Sistemas eletrônicos mais avançados controlam a injeção de combustível com muito mais precisão, enquanto sensores modernos monitoram o funcionamento do motor em tempo real. Tudo isso contribui para um conjunto muito mais eficiente do que aquele conhecido décadas atrás. Ainda assim, é importante colocar as expectativas no lugar certo. Apesar das manchetes chamativas, a própria Mazda não afirmou que esse motor vai destruir a indústria dos veículos elétricos. Hoje, a estratégia da empresa é combinar diferentes tecnologias. Ela continua desenvolvendo carros elétricos, híbridos e motores a combustão mais eficientes. O novo motor rotativo faz parte dessa visão mais ampla, oferecendo uma alternativa para situações em que um sistema híbrido com extensor de autonomia pode ser vantajoso. E isso levanta uma questão fascinante. Se nenhuma tecnologia é perfeita, talvez o futuro dos automóveis não pertença apenas aos carros elétricos nem apenas aos motores a combustão. Talvez o verdadeiro vencedor seja a combinação inteligente das duas ideias. É justamente essa possibilidade que está fazendo especialistas do mundo inteiro discutirem um cenário completamente diferente daquele previsto há poucos anos. E quando colocamos o novo motor rotativo frente a frente com os veículos elétricos, a disputa fica muito mais equilibrada do que muitos imaginam. Na próxima parte, vamos comparar os dois sistemas em detalhes para descobrir quem realmente leva vantagem em autonomia, custos, praticidade e impacto ambiental. Se você está gostando dessa análise e quer acompanhar mais conteúdos que vão além das manchetes, este é o momento ideal para se inscrever no canal.
Ainda temos comparações surpreendentes pela frente, e a conclusão pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro da indústria automotiva ***. Chegou a hora da comparação que todo mundo estava esperando. Será que o novo motor rotativo da Mazda realmente pode derrotar os carros elétricos? Ou estamos diante de mais um caso em que um título chamativo esconde uma realidade bem diferente? A resposta começa com uma verdade simples: cada tecnologia resolve um problema diferente. Os carros totalmente elétricos têm vantagens claras. Eles não emitem gases pelo escapamento durante o uso, oferecem aceleração instantânea e exigem menos manutenção mecânica porque possuem menos componentes móveis. Além disso, o custo para abastecer com eletricidade costuma ser menor do que encher um tanque de combustível, dependendo da região. Mas eles também enfrentam desafios importantes. O tempo de recarga ainda é maior do que abastecer um carro com combustível. Em muitos lugares, a rede de carregadores rápidos continua limitada. As baterias também aumentam o peso do veículo e representam uma parcela significativa do seu custo. É aí que o sistema da Mazda tenta encontrar espaço. Imagine um carro que roda a maior parte do tempo usando energia elétrica, mas que, quando a bateria fica baixa, liga automaticamente um pequeno motor rotativo apenas para gerar eletricidade. Em vez de procurar um carregador imediatamente, o motorista continua viajando enquanto o sistema mantém a bateria funcionando. Para quem faz viagens longas ou mora em regiões com pouca infraestrutura de recarga, essa solução pode ser bastante prática. Outro ponto interessante é o peso. Como o motor rotativo é extremamente compacto, ele ocupa pouco espaço e pode permitir o uso de baterias menores. Isso reduz o peso total do veículo, melhora a distribuição de massa e, em alguns casos, aumenta a eficiência. No entanto, isso não significa que ele seja perfeito. Mesmo funcionando como gerador, o motor ainda utiliza combustível e produz emissões. Já um veículo totalmente elétrico, quando abastecido com energia de fontes renováveis, pode reduzir significativamente sua pegada de carbono ao longo do tempo. Por isso, muitos especialistas acreditam que a disputa não será decidida por um único vencedor. Em vez disso, veremos diferentes soluções convivendo. Grandes cidades podem adotar mais veículos totalmente elétricos, enquanto regiões com infraestrutura limitada podem se beneficiar de sistemas híbridos inteligentes, como os que utilizam um motor rotativo como extensor de autonomia. E existe outro fator que poucas pessoas consideram. O consumidor nem sempre escolhe apenas com base na tecnologia. Preço, confiabilidade, autonomia, facilidade de manutenção e disponibilidade de combustível ou carregamento pesam muito na decisão final. É exatamente por isso que nenhuma montadora pode apostar todas as fichas em uma única solução. Agora queremos ouvir você. Pense na sua rotina. Se precisasse trocar de carro hoje, qual seria sua maior preocupação? Autonomia, preço, tempo de recarga ou impacto ambiental? Compartilhe sua opinião nos comentários. A experiência de quem acompanha este canal pode ajudar outras pessoas a enxergar essa discussão por diferentes pontos de vista. Mas a história ainda não terminou. Porque o movimento da Mazda pode ser apenas o primeiro sinal de uma mudança muito maior. Outras fabricantes também estão explorando caminhos diferentes, e isso pode transformar completamente o mercado automotivo nos próximos anos. A pergunta é: estamos prestes a entrar em uma nova era da mobilidade? A resposta está na última parte do nosso roteiro. Se existe uma lição que a história da tecnologia nos ensina, é que prever o futuro nunca é tão simples quanto parece. Há poucos anos, muita gente acreditava que os motores a combustão desapareceriam rapidamente. Mas o mercado mostrou que a realidade é bem mais complexa. Cada país possui necessidades diferentes, infraestrutura diferente e consumidores com prioridades diferentes. É justamente por isso que empresas como a Mazda continuam investindo em várias tecnologias ao mesmo tempo. Enquanto algumas montadoras apostam todas as fichas nos veículos totalmente elétricos, outras pesquisam combustíveis sintéticos, células de hidrogênio, sistemas híbridos avançados e motores cada vez mais eficientes. A corrida pelo futuro está longe de terminar. E a Mazda parece acreditar que o motor rotativo ainda pode desempenhar um papel importante nessa transformação.
Seu tamanho compacto, funcionamento suave e capacidade de atuar como extensor de autonomia fazem dele uma alternativa interessante para determinados tipos de veículos. Isso não significa que ele substituirá os carros elétricos, mas pode oferecer uma solução prática para milhões de pessoas que ainda enfrentam dificuldades com infraestrutura de recarga ou que desejam mais flexibilidade nas viagens. Ao mesmo tempo, os carros elétricos continuam evoluindo rapidamente. As baterias estão ficando mais eficientes, novas tecnologias prometem reduzir o tempo de carregamento e muitos países ampliam suas redes de estações de recarga a cada ano. Ou seja, a verdadeira competição não é apenas entre um motor e outro. É uma disputa entre diferentes ideias sobre como será a mobilidade nas próximas décadas. Talvez o maior erro seja acreditar que apenas uma tecnologia vencerá. A história mostra exatamente o contrário. Muitas vezes, as soluções mais inteligentes surgem quando diferentes tecnologias trabalham juntas. Foi assim em diversos momentos da engenharia, e pode acontecer novamente na indústria automotiva. No fim das contas, o anúncio da Mazda não representa o fim dos carros elétricos. Também não significa o retorno definitivo dos motores a combustão tradicionais. O que ele realmente mostra é que a inovação nunca para. Sempre existe espaço para alguém desafiar o que parecia uma verdade absoluta. E talvez seja justamente isso que torne essa história tão fascinante. Hoje, o motor rotativo voltou ao centro das discussões. Amanhã, pode surgir uma tecnologia completamente diferente, capaz de mudar tudo outra vez. É por isso que acompanhar essas transformações é tão importante. O carro que você dirigirá daqui a 10 ou 15 anos pode ser muito diferente de qualquer coisa que existe hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se você chegou ao final, faz parte de um grupo de pessoas que gosta de entender o futuro antes da maioria. Continue acompanhando o canal, porque as maiores revoluções tecnológicas estão apenas começando, e algumas delas podem parecer impossíveis até acontecerem. Asterisco asterisco e antes de sair, fica um desafio asterisco asterisco no próximo vídeo. Vamos explorar uma tecnologia que pode mudar não apenas os carros, mas toda a forma como a humanidade produz e utiliza energia. Quando essa inovação chegar ao mercado, ela poderá afetar desde o preço dos combustíveis até o funcionamento das cidades inteligentes. Você não vai querer perder essa história.